conversei com um conhecido do trabalho, ele não entende as coisas que eu falo, ele até me acompanha aqui no YouTube, né? E eu expliquei que existe a capacitação técnica. Ah, eu acho que quase 100% do público que fala português tem capacitação técnica de entender as coisas que eu falo. Uma minoria, né? E aí eu acho até interessante, isso daqui não é pra você, Kevin. Tem retardado mental? Eu não concordo com tudo que o profeta fala, mas tem alguma coisa que eu concordo, né? Cara, se você não tem capacitação técnica, né? Isso não dá para dizer que você não concorda, porque você não consegue nem entrar na argumentação, na refutação, na dialética em relação ao conhecimento. E o meu conhecimento é uma filosofia única, própria, que eu desenvolvi com a observação da espécie humana, né? Observação, não, vou ser bem sincero, todo mundo era meu brinquedo quando era criança e adolescente, né? Aí meus brinquedos quebravam e virava estatística. Os que não quebravam também viravam estatística. Mas geralmente todos os meus brinquedos sempre quebraram. Esquece essa parte da psicopatia. Vamos voltar aqui. A maioria da espécie humana tem o QI baixo, de 80 a 90. Um QI basicamente animalesco, que é territorial, né? Boa parte da mente está no inconsciente, no primitivo e nos instintos, e isso gera o comportamento da pessoa, né? Esse comportamento animalesco, primitivo e territorial, né, faz com que todo o processamento das ideias da pessoa estejam no pré-consciente, né, no ego e no id, né, que é o inconsciente, o que constrói, né, os traumas ou as memórias, transferências, lembranças, pulsões, psicoses, né? E aí o que acontece? Essa mente primitiva, que é a maioria das pessoas burras, e até se vocês quiserem perguntar pro macho tóxico, ele falou que tinha um teste de QI, eu respondi o teste de QI em 5 minutos, né? O teste de QI oficial, e bateu que eu faço 1% da humanidade, e o meu QI é o QI mais alto das pessoas que têm o QI mais alto do mundo, né? E isso me faz 1% da espécie humana. Pode perguntar para o macho tóxico, né? E se ele for uma boa pessoa, ele vai falar, não, o filho da puta acertou, é assustador, né? Mas o pessoal sabe, meu pai era calculador humano, eu até fiz um vídeo falando que eu fazia cálculo de tudo, a minha tarefa era fazer cálculo de tudo. E minha mãe era uma enciclopédia da Alexandria, tinha um QI extremamente alto, tinha uma alta cognição e até por isso que ela tomava remédio controlado. E por ela ter o QI extremamente alto e ter psicose, infelizmente, né, mas ela nunca demonstrou psicose, era até assustador, né, mas o transtorno dela não demonstra psicose, né. Como eu falo, eu adquiri o QI alto da minha mãe, a calculadora intelectual do meu pai, né. Mas voltando à questão aqui, então o ser humano em si, a cognição dele é extremamente primitiva e o raciocínio lógico não é bem desenvolvido, não é bem trabalhado, os seres humanos não trabalham o raciocínio lógico, né? E eu, ao contrário das pessoas, eu tenho meu raciocínio lógico, como fala, viciado, né? De tanto que eu uso raciocínio lógico, tanto que eu digo que eu quase não tenho consciente, tudo é pré e consciente, né? Mas voltando à questão aqui, a maioria das pessoas normais, elas têm o pré-consciente, que é o que ela estava lidando, né? Ela tem o inconsciente, e isso gera o comportamento, e o comportamento é uma resposta inerente, é uma resposta real da melhor experiência, do melhor ação que a pessoa tem em relação aos acontecimentos da vida que a pessoa teve, das transferências. Não existe só transferência de pessoas, coisas, objetos, circunstâncias e situação. Todas essas transferências estão construindo o ego do indivíduo e o id da pessoa. E essa construção, né, é uma experiência, essa experiência mais as transferências do agora, que a pessoa está convivendo com você, circunstância, pessoa, situação, vai criar um jumper.
né? Eu desde criança eu tinha a habilidade de ver esse jumper e depois eu transformei numa técnica. Eu simplesmente pergunto, por que que a pessoa tem esse comportamento? Vamos rodar tudo que a pessoa falou e utilizou as palavras e o comportamento, fazer estatística. Eu acabei de comer a alma da pessoa. Você se comporta por causa disso. Demônio. Você faz tal coisa porque como fala? A causa foi um evento X e a razão foi a consequência da solução do evento X. Demônio, né? E o que eu faço? Eu só fico olhando para esse jumper, eu utilizo uma tabela de frequência, faço um brutal force em quase escala infinita. Eu vejo todas as escolhas que a pessoa fez na sua fala, eu infelizmente automaticamente gravo tudo que a pessoa fala, né? E a pessoa me provocou esse brutal force ativa, essa defesa de inteligência artificial, que me ajudou a construir na minha consciência de que eu nunca poderia errar e se eu cometesse um erro eu seria fraco e a pessoa me provocou. E a partir do momento que a pessoa me provocou, eu fico fazendo um jumper, eu sou o maior banco de dados da espécie humana. Eu sei tudo sobre o comportamento humano, eu sei tudo sobre a inteligência humana. Eu tenho a memória de milhares ou milhões de pessoas dentro da minha consciência. Eu tenho um arquivo tão vasto que eu me moldo com as circunstâncias da pessoa, situação, e eu crio um comportamento para lidar e entender com a pessoa, né? E a partir do momento que eu crio esse comportamento de lidar e entender com a pessoa, eu uma pessoa me enfrenta, né? Não existe porque da pessoa me enfrentar, mas a pessoa me enfrenta por medo, por insegurança, por preconceito, por causa do meu tamanho, da minha aparência. E aí eu começo como fala, a brincar com a pessoa, né? O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente entender, o jumper seu leva a tal consequência da sua vida e você se comporta dessa maneira e você é isso. Então, se eu fizer tal coisa, você vai sofrer infinitamente. Se eu fizer tal coisa, eu vou te induzir ou te manipular a fazer o que eu quero. Se você fizer tal coisa, eu vou fazer você fazer o que eu quero. Se eu fizer aquilo, tal. Então, o que acontece? Eu posso escolher infinitas coisas, ou eu posso simplesmente fazer o jogo do espelho. Eu faço o jogo do espelho e mostro que eu tenho a resposta muito mais rápida. Eu estou esgotando, né, a felicidade da pessoa, a vontade da pessoa, tudo da pessoa simplesmente fazendo um espelho, né? E infelizmente a espécie humana ela não é inteligente, ela não consegue compreender a causa do comportamento da pessoa, que é um jumper, né? É o jumper da experiência passada com a experiência presente, né? Que eu chamo de situação estabelecida, propósito estabelecido, questão situacional, ou melhor, a conclusão, a dedução lógica de tal evento. O ser humano está sempre em conclusões lógicas. A inteligência humana ela é um equilíbrio de N sistemas e qual que seria a conclusão lógica dela, e isso infinitamente se agrupando, isso determina a inteligência. Mas voltando à questão aqui, né, eu, eu utilizo essa técnica, né, a pessoa me provoca, a pessoa é um bife suculento dançando na minha frente e eu simplesmente sou um predador supremo, né. Eu sinto muita obsessão quando alguém me provoca, eu sinto a obsessão de trucidar a alma da pessoa, né, entendendo por que, simplesmente questionando ou fazendo espelho do comportamento da pessoa e mostrando quais são os erros, né, como se fosse um super psiquiatra anti-cartaz e por quê, né? O Leonardo gostou, né, Leonardo? E aí o que acontece? Eu uh, eu eu simplesmente observo esse exemplo, eu já expliquei, e a partir disso eu posso fazer o que eu quiser com a pessoa, porém, até os meus 17 anos de idade eu brincava, eu brincava com as pessoas, né? E algumas pessoas eu ficava morrendo da risada, mas eu percebi que fazer as pessoas sofrerem até querer não é muito legal, não é muito legal, não é? Eu parei, né? Eu tento ter o controle e eu faço o jogo da verdade, eu mostro a verdade para a pessoa, né? Porém, as pessoas, infelizmente, elas criam ilusões dentro da mente e a mente é a maior ilusão que existe, né? E é basicamente isso que eu uso para ler a mente das pessoas, né?
Então é isso, né? Eu expliquei basicamente na prática como que eu uso a minha tese, né? E eu tenho que terminar a minha playlist de como ler a mente das pessoas, o que é inteligência artificial, o que é o pensamento, o que é a consciência, quais são todas as bases da estrutura lógica. É passar uma parte de estatística, né? Mas ninguém entende que eu fico só fazendo estatística de possibilidade e probabilidade no meu canal, né? Qual que é a probabilidade daquele evento, qual que é a possibilidade daquele evento, tal. Vocês não captam. Falei para vocês.